O vídeo de hoje é sobre o anime Dandadan. Esse anime conta a história de dois personagens que um acredita em extraterrestres e o outro acredita no sobrenatural. Os dois apostam para ver quem está certo em suas crenças. A garota Momo vai a um local procurar extraterrestre, enquanto o Okarun vai a um local para conhecer o sobrenatural. Obviamente eles acabam se ferrando, a Momo acaba encontrando extraterrestres e o Okarun também encontra o espírito que tentou possuir. Assim inicia a história do anime Dandadan. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, galera, essa abertura eu gostei, tanto na parte da loucura quanto na parte do estranho, no mistério ali, sem falar também que a música é muito boa, a animação não tem nem o que falar. Enfim, então simbora pra comentar, falar um pouco sobre os episódios do anime Dandadan. O anime começa com uma menina chamada Ayase Momo discutindo lá com um pé de rato, um cara bem folgadão, parecendo que é daquelas ganguezinhas lá da escola do Japão, tá ligado? A Ayase briga com ele, eles terminam ali, ela fica muito grilada, porque o cara parecia com o cara que ela gosta, o artista lá. Ela entediada sai pelos corredores e avista o Okarun sendo bulinado ali por dois pés de rato. A Momo fica com dó, se compadece e esses moleques ficam sem graça e param de atentar o Okarun. Então a Ayase volta pro seu estado ali de tédio e começa a andar de novo pelos corredores. O Okarun corre atrás dela ali, os dois discutem ali porque a Ayase fala que extraterrestre não existe, que ela não acredita nesses trem, e ela acaba falando pro Okarun que acredita no sobrenatural. Então os dois fazem uma aposta. A Ayase vai pro local onde tá o extraterrestre e o Okarun vai lá pro túnel onde tem aparentemente o espírito. Eles adentram ao local, os dois estão com medo e eles estão conversando pelo telefone. E enquanto eles estão conversando, de repente o Okarun avista uma velha que fala umas coisas obscenas pra ele e ele já fica com medo e sai correndo. E a Ayase fala pra ele que ele não pode correr porque se ele perder uma corrida contra a velha Turbo, ele vai ser amaldiçoado por ela. Vendo que a situação ficou feia pro Okarun, a Ayase vai tentar sair do local para tentar ajudar. Mas o que aparece, galera? Os extraterrestres. E eles explicam aqui que a espécie deles só tem machos, então eles não conseguem se reproduzir. A mesma história dos goblins, eles não conseguem se reproduzir, precisam de uma mulher humana. E é isso que eles tentam aqui. Aí um lá começa a soltar uma onda psíquica para deixar ela pronta pro ato. E neste momento o telefone toca. O Okarun já sai do telefone ali meio possuído pela velha Turbo e começa a batalha ali muito massa, muito bem animada entre os extraterrestres e o Okarun possuído pela velha Turbo. Eles conseguem imobilizar o Okarun grudando ele na parede e começa de novo o procedimento para tentar deixar a Ayase pronta pro ato. Neste momento começa um flashback da sua avó ensinando a Ayase a liberar o Ki. A Ayase lembra que os garotos da escola dela ficam fazendo graça, então ela sai correndo e diz que a avó dela é uma charlatona. Aí volta pro tempo presente e neste momento ela põe em prática o que sua avó ensinou, então ela libera o seu poder psíquico. O ET nordestino joga mais uma vez o seu poder da pirocinese, mas não tem efeito algum sobre a Ayase. Ela rapidamente já dá uma bicuda ali no extraterrestre nordestino, que ele sai da aeronave, que a aeronave tá transformada na lua, e neste momento ela pergunta onde tá o Okarun, tá? E quando ela olha pro teto, tá lá, possuído pela velha Turbo. Ela pula em cima da Ayase, mas a Ayase agora tá com os poderes psíquicos, então ela consegue tirar a velha Turbo do corpo do Okarun, mas mesmo assim ele ainda não foi liberto da possessão. A Ayase fica sem entender, porque o que tá acontecendo? A velha Turbo fala que tá com o birubiru dele e se eles quiserem recuperar é para eles irem no túnel correr contra ela. A velha Turbo pega o beco e neste momento o OVNI já tá ali querendo explodir e a Ayase e o Okarun conseguem sair desse OVNI. O Okarun tá conversando e tal, tá assumindo a sua forma humana e tudo graças aos poderes psíquicos da Ayase. O Okarun oferece a roupa dele para ela vestir e neste momento ele fala uma frase que o artista que ela tanto ama, o seu ídolo, fala. Então o coração dela começa a bater mais forte e neste momento, galera, ele revela que o verdadeiro nome dele é Ken Takakura. Aí a mulher se apaixona. Ela começa a endoidar ali porque ela não quer aceitar que o nome do menino é o mesmo nome do ídolo dela. Então ela perde a concentração e a velha Turbo começa a possuir o Okarun. Aí ela se volta a si e joga o Okarun na parede, controlando os poderes da velha Turbo. Ela cria uma regra ali dizendo que não vai chamar ele por esse nome e diz que devido a ele gostar de ocultismo, ela vai passar a chamar ele de Okarun. Essa cena, galera, é muito engraçada porque eles estão andando e o Okarun peida bem na cara da Ayase, que ela tá atrás e aí o vento fica levando aquele cheirinho na cara dela. Nesse momento aqui ela explica que a velha Turbo não vai mais aparecer porque espíritos andam à noite e convida o Okarun para ir para sua casa. Eles chegam na casa da Ayase e quando o Okarun vai entrar, ele começa a pegar fogo ali. A
Yasuo vai e joga ele num rio próximo, apagando o fogo. Ela pede desculpa pro Ocarun e explica que ele não conseguiu entrar porque tem uma barreira espiritual. Pro Ocarun poder entrar, a Yasuo tira esse selo espiritual. Ele consegue entrar, eles trocam de roupa, mas eles não sabiam o mal que eles fizeram ao tirar esse selo do portal. Eles escutam uma campainha estranha e vão averiguar. A Yasuo explica que na casa dela tem duas campainhas, uma para os humanos e uma para os espíritos malignos. E quando ela olha para a porta, tem uma silhueta estranha lá. Então eles vão averiguar. Aí que ela lembra que ela tirou o talismã do portal. Ela pega o talismã e diz que é só colocar de volta, que o espírito maligno, se tiver mesmo, ele vai queimar. E aí é engraçado porque o Ocarun fala assim: tá tentando me queimar também? Aí ela fala: não, você só sai do terreno que vai ficar de boa. Eles saem da casa e vão andando de fininho. Eles olham pro céu e tem uma mancha escura e de repente começa a se materializar uma muralha em volta do terreno. Eles chegam nesse portal, que o nome dele é Tori, e o nariz da Ayase e do Ocarun começam a sangrar. E nesse momento o espírito maligno aparece. O bicho tá lá no teto, galera. A Ayase e o Ocarun começam a correr ali chinelado e ele consegue acertar ele, jogando eles na parede. E o que esse espírito maligno grita, galera? Entreguem os seus genitais. Galera, deve ter alguma coisa com os genitais dos seres humanos, porque esses espíritos estão tudo doido neles. Não sei por que doidura é essa, mas deve que em algum momento o anime vai explicar, né? A Yasuo e o Ocarun conseguem se esconder e o Ocarun fala que com certeza esse bicho aí é um alien e não um espírito maligno. Ele explica que esse bicho aí é conhecido como o monstro de Flatwood. Ele foi avistado a primeira vez na cidade de Flatwood, nos Estados Unidos. E no Japão, ele foi avistado na província de Yamanashi. E ele é conhecido como o alien de 3 metros. Esse monstro de Flatwood começa a vomitar uma fumaça esquisita e o Ocarun faz a ligação que talvez os aliens e os espíritos tenham alguma ligação. Foi só o prazo da Ayase tirar os olhos um pouquinho do Ocarun, a Velha Turbo começa a se manifestar de novo. E nesse momento eles têm uma ideia, que funcionará da seguinte maneira: a Ayase vai liberar o poder da Velha Turbo só no corpo do Ocarun enquanto mantém a sanidade dele. Enquanto ela tá tentando, esse bichão aí ataca e finalmente o Ocarun se transforma na Velha Turbo. E fica com um visual muito massa, galera, muito badass, muito top. Gostei demais disso aqui. Mas com esse poder, galera, vem a depressão. O bicho fica com a personalidade muito pra baixo, fica tristão, tal, fica só pessimista. O Ocarun fica moscando e esse monstro aí ataca ele, galera, e muito rápido ele corta os dedos desse bicho aí. O alien fica encarando o Ocarun e nesse momento ele começa a cuspir sangue adoidado. O alien ataca o Ocarun e ele fica nos destroços, e quando esse bicho ia esmagar o Ocarun, a Yasuo puxa ele. Nesse momento ele fala que não dá conta, que o corpo dele não tá aguentando, tá se movendo muito rápido. E o corpo do ser humano não foi feito para se movimentar rápido desse jeito. E ele tá com a sensação de que o corpo dele vai explodir. O alien faz uma postura de lutar sumô. Nesse momento a Yasuo cria um plano. Fala pro Ocarun se transformar e cortar uma das pernas dele, que ela vai usar o seu poder psíquico para fazer ele encostar a mão no chão. Aí o Ocarun fala ali que ele consegue só mais uma vez, que o corpo dele não tá aguentando mais. Aí na hora que ele se transforma, ele fala assim: galera, que bad vibes. A Yasuo e o Ocarun começa a correr pra cima do alien pra colocar o seu plano em ação. E o bichão lá, galera, gritando: entregue seus genitais. Rapidamente ele consegue destruir do joelho para baixo e a Yasuo consegue derrubar o alien, fazendo com que ele toque a mão no chão. A mão do safado explode, mas ele não admite a derrota e consegue capturar a Yasuo e jogar ela perto do Tori. E devido a ela não estar mais olhando pro Ocarun, ele começa a se transformar na Velha Turbo. E mesmo ela toda machucada, ela consegue fazer o Ocarun voltar ao normal. E o engraçado, galera, é que o Ocarun fala assim: não, pode deixar eu me lascar mesmo, eu tô sem birubiru mesmo. Aí a Yasuo fala assim que agora é questão de honra, porque ela não gosta de trapaceiro. E o alien de sumô safado aí roubou, né? Encostou a mão no chão e não admitiu a derrota. Então esse alien de sumô começa a fazer vários ataques e a Yasuo só vai afundando nessa muralha que ele fez. Então a Yasuo revela que era o plano dela desde o começo. Ela queria afundar para ficar pro lado de fora do Tori, para que ela pudesse colocar o talismã de volta e queimar essa maldição. Ela puxa o Ocarun com seus poderes psíquicos, fica abraçando ele enquanto coloca o talismã no Tori. E assim esse alien é derrotado. Eles estão todos felizes por ter derrotado o alien. E o pior acontece, galera: a Yasuo desmaia, então a Velha Turbo se manifesta. Mostra a avó da Yasuo tentando adivinhar sobre um cara lá e aparentemente erra tudo. Ela pega um táxi e está voltando para casa quando sente algo ruim vindo perto da sua casa. Ela manda o Uber vazar e quando ela chega, a Velha Turbo já estava maquinando mal ali, fazer o que quiser ali com a Yasuo. Seiko já chega lançando um prego amaldiçoado que me fez lembrar da Nobara. E o poder da avó da Yasuo é bem legal. Ela usa umas barreiras com prego, ela desenha no chão. É bem doido o poder dela. Galera, de uma forma muito fácil,
rápida, a avó da Momo derrota a velha Turbo. Depois de algum tempo, a Yassi acorda e já corre desesperado para perguntar para sua avó onde tá o Ocarun. E ela aproveita esse momento para jogar na cara da Yassi: "Uai, Momo, não era você que não acreditava em espíritos? Eu não era uma charlatana?" A Momo se ajoelha ali e pede desculpa, pede perdão para sua avó, até que ela revela aonde o Ocarun está. Do jeito que a avó da Yassi fala, parece que ela matou o Ocarun. A Yassi sai correndo desesperada ali, já com os flashbacks dos dois juntos, e quando ela chega no templo, tá lá o Ocarun sentado comendo, bem de boa, despreocupado. A Yassi fecha a porta grilada por ter se preocupado à toa. Aqui a avó da Yassi conta que no túnel já tinha um espírito, o Jibakurei, e depois que a velha Turbo chegou, os dois se fundiram. A avó da Yassi diz que só tem um jeito de recuperar o Birubiru do Ocarun. Ela conta que a velha Turbo é bem confiante nas suas pernas, então se desafiá-la, ela vai aceitar. O plano é fácil, galera, só vai ter que desafiar a velha Turbo e ganhar, e assim recuperar o Birubiru do Ocarun. Fácil, né? Ela continua dizendo que o Ocarun vai ter que treinar as pernas para vencer, e a Yassi terá que treinar seus poderes paranormais. O Ocarun pede um copo de água, e quando a Yassi chega na casa dela, a avó dela tá assistindo um programa lá que tá revelando todas as mentiras que aquele pilantrinha lá do começo do episódio tinha falado, e ela tinha saído como uma charlatana, mas agora revelou que realmente ela tava falando toda a verdade. No outro dia, o Ocarun acorda com a vontade de fazer o número 2, mas enquanto ele fica se contorcendo ali com vontade de ir, a Yassi e sua avó ficam discutindo. O Ocarun tá todo desconcertado porque a Yassi vai ter que ver ele fazendo o ato, e a avó da Yassi fala pra ela assim que ela tá se preocupando muito com a visão, porque ela não tenta sentir a aura e tentar conter com a mente. Ela tenta, mas fracassa, e o Ocarun se transforma parcialmente na velha Turbo. Ele fica grilado com essa discussão delas aí que nunca resolvem nada, e ele sai correndo pro rumo do banheiro, e as duas correm atrás dele para não deixar ele fazer o número 2 lá na casa delas. Finalmente ele chega e o inesperado acontece. A velha Turbo aparece parando o tempo, e a avó da Yassi e o Ocarun começam a sangrar pelo nariz e ouvido. A velha Turbo só tá conversando com a Yassi e ela ameaça dizendo que se ela e o Ocarun não ir pro túnel à noite, ela vai matar sua avó. E aqui você pensa, né? A velha Turbo é bobinha e tal, a gente ri com ela, mas a bicha é tenebrosa, galera. A Seiko veste eles com as roupas lá de época que diz que vai proteger eles contra a velha Turbo. Então eles saem ali na sua bicicletinha, mas logo eles vão pro trem porque é mais rápido. No meio do trem, a doida começa a trocar de roupa porque ela diz que quer se sentir bem. Ela e o Ocarun chegam no túnel e aí começa o show de animação, galera. Eles adentram o túnel e ficam encurralados pela velha Turbo gigante. A Yassi pega uns tacos de beisebol e lança na velha Turbo, e um trem muito bizarro e estranho, com próprios olhos, ela devora esses tacos de beisebol. O Ocarun se transforma, mas a velha Turbo diz: "O poder é meu, rapaz." Então pega o poder de volta. As duas cabeças da velha Turbo vão devorá-los, mas aí a Yassi lembra que sua avó tinha dito que a velha Turbo confia demais, ela tem um ego muito grande, e é dito e feito, galera. A Yassi fala: "Você tá com medo de perder a corrida pra gente?" Aí na hora as duas cabeçonas lá param e ela propõe um desafio: uma corrida, velha Turbo. Aceita ou vai arregar? Obviamente ela aceita, e a Yassi coloca algumas condições. Primeira, vai ser um pega-pega, se ela conseguir pegá-los, ela vence. E a segunda é que o Ocarun e a Yassi vão ter 10 minutos de vantagem, e a velha Turbo aceita. O Ocarun e a Yassi saem chinelada, vazado mesmo. Aí a miserável da velha Turbo começa contando certinho: 1, 2, 3, 4, e ela começa, galera, a roubar, começa a catar 1 minuto, 2 minutos, 5 e 10, e galera, começa a sair aquele tanto de mão do chão que só lembra aquele miserável do Marrito, e essas mãos conseguem capturar a Yassi. O Ocarun tá correndo, mas ele volta pra ajudar, e a velha Turbo começa a sabotagem de novo, a roubalheira. Ela começa a contar tudo errado ali, só bagunça. Acaba o tempo do Ocarun e a velha Turbo começa a andar em sua direção, e o Ocarun lembra que a Yassi falou que ela sempre aparece pra salvá-lo. Aí ele tem uma ideia muito louca, galera. Ele morde as tetas da velha Turbo, aí a bicha começa a gritar lá igual uma maluca, e a única maneira que ela consegue de sair desse ataque aí muito doido do Ocarun é possuí-lo novamente. E galera, esse cenário vermelho, cheio de mão, me fez lembrar daquela luta entre o Denji e o Demônio da Eternidade. Grande Chainsaw Man, tem vídeo no canal, quem quiser acompanhar, vou deixar a playlist na descrição. E a primeira coisa que ela faz ao controlar o corpo do Ocarun é rasgar aquelas vestes sagradas que a avó da Yassi tinha emprestado. E aqui, galera, a velha Turbo desconfia que eles estão trabalhando junto com o médium. Aparentemente deve ser por conta da roupa sagrada. A velha Turbo já tá ali planejando
devorar a Momo e do nada ela começa a ter dor de barriga. E finalmente a Yase conseguiu colocar em prática a ideia da sua avó e ela consegue, sem ver o Ocaron, conter o espírito da velha turbo. E com o poder dela suprimido, ela fica parecendo uma lagartixa, fica no ombro do Ocaron. E aqui, galera, a avó da Yase tinha razão. A velha turbo realmente estava trabalhando com os Jibakurei. Ele aparece ali um caranguejão gigante e a velha turbo já pede para mandar os dois pro submundo. A Momo e o Ocaron saem correndo, chinelado, e os Jibakurei saem quebrando tudo e começa a perseguição. O Ocaron grita porque um Jibakurei tinha que ser um caranguejo. Aí a Momo explica que, segundo sua avó, é para os espíritos atravessarem o rio. Será que é o rio Aqueronte? Finalmente o Ocaron se transforma e a velha turma fica grilada que ele tá usando o seu poder sem permissão. Eles caem do penhasco e o legal aqui, galera, é que quando o Jibakurei aparece, tudo fica vermelho. Gostei desse detalhe e desse contraste. A Momo percebe que nas costas do seu siriguejo tem vários rostos. Ela, no desespero, sobe nas costas do Ocaron, ele começa a correr pela cidade e as pessoas ficam achando que é um maluco correndo com a garota nas costas. Então, galera, aqui dá pra perceber que os humanos que não têm poder espiritual não conseguem ver que o Ocaron tá transformado e nem que esses Jibakurei ou a velha turbo tá andando pela cidade. O Ocaron já grita ali falando pra Yase que tá ficando cansado de tanto correr. E ela fala que tem uma ideia. Qual que é o plano? Ela quer guiar o Ocaron até um lugar onde tem água quente para poder ferver o caranguejo, deixando rígidos seus movimentos para que eles possam fugir de boa. Só de ver o caranguejo naquele estado, a Yase já fica lambendo os beijos, querendo devorar o caranguejo. Eles seguem seu caminho e acham estranho que as ruas estão mais vazias do que o normal. E de repente, galera, aquele tanto de zumbi começa a correr atrás deles. A velha turbo se gaba dizendo que na fronteira de Shono tem um cemitério e os espíritos adormecidos de lá estão dando uma ajudinha. Afinal, a cidade é seu território. Eles começam a tentar fugir desses zumbis e, de lei, né, a Momo cai e o Ocaron volta para ajudá-la. Os Jibakurei voltam e os dois ficam cercados. Sem opções, a Momo pede pro Ocaron fugir em alta velocidade e então começa o Depre Show, nomeado assim por Ocaron. Eles começam a correr em alta velocidade, a Momo morde a velha turbo e o legal, galera, dessa cena é que para resolver essa parada do Ocaron não conseguir fazer a curva, a Yase usa suas mãos espirituais para poder ajudar. O siriguejo aparece bem na hora e o Ocaron começa a correr por cima dele. Por causa do miserável do siriguejo, eles saem da rua que os leva para fora da cidade. A Momo cria a mão espiritual e ele sai se movendo igual o Tarzan. Eles ficam flutuando no ar e o Ocaron, galera, perde a sua transformação. E aqui dá para perceber que a expansão de domínio do Jibakurei tem altura e comprimento. A Momo avista o trem passando e você já se liga no plano dela. Eles começam a cair e rapidamente a Yase cria uma asa para poder usar como paraquedas para eles não se esborrachar no chão. A bendita transformação do Ocaron volta só para eles poderem cair sem se esborrachar. O poder da velha turbo acaba e o Ocaron não consegue nem se mexer. E na loucura ali para não se esborracharem no chão, a Momo soltou a velha turbo. Então ela aparece ali, já laça com a bicuda no Ocaron e na Momo e diz que está cansada de tanta trapaça. Mas o que deixa ela mais descachetada é a falta de respeito com os mais velhos. A velha turbo já se transforma na velha do castelo animado e se funde com seu siriguejo. Ela começa a se achar e diz que vai dar uma vantagem para eles fugirem. E lembra do trem, né, galera? A Momo cria aquelas mãos espiritual dela, segura no trem e puxa o Ocaron. A velha siriguejo fica grilada por pistola, xinga a Yase tudo e começa a perseguição. Segundo os cálculos da Momo, a velha turbo corre 100 km por hora em velocidade máxima. Agora o trem, na velocidade máxima, é 120. Então a velha turbo nunca iriam alcançá-los. A velha turbo rapidamente alcança e a Momo fica sem entender. A velha siriguejo Einstein explica que os trens não andam em velocidade máxima o tempo todo. Nas curvas, eles desaceleram e no caso dela não, ela mantém 100 km por hora o tempo todo. Aí mostra, galera, que a avó da Yase está na fronteira de Shono e Kamikoshi e seus pregos amaldiçoados já tá ali, ó, pronto. A Momo prende a velha siriguejo com suas mãos espirituais e quer levar ela até a fronteira. A velha turbo até tenta ali desfazer a fusão, mas já era tarde. Momo, enfim, conseguiu derrotar a velha turbo e o Jibakurei. E várias almas que estavam com o Jibakurei foram libertadas em uma cena linda, galera, bem animada, cheia de cor. Galera, eu nem tô falando muito de animação porque nem precisa, é um show. Esse anime só surpreende a gente. Eles descem na estação e finalmente o Ocaron acorda e diz que onde é que eu tô? E essa explicação da avó da Yase eu gostei demais. Ela conta que não queria ter sido tão violenta com a velha turbo. No local onde a velha turbo estava, tinha acontecido várias coisas pesadas com garotas e nenhuma delas queriam se tornar um espírito maligno.
Sim, os médios já vinham perseguindo a Veratuba faz um tempo, e ela sempre aparecia em um lugar onde tinha um espírito de garota que sofreu uma morte horrível, e talvez ela até fosse uma dessas garotas que não conseguiram fazer a passagem. Eles fazem uma oração, um tributo ali, pedindo para que elas descansem em paz. Eles vão para casa e tá lá a Momo e sua avó brigando por comida, que é um caranguejo. O Okarun já dispensa porque é coisa de doido comer um caranguejo depois do que aconteceu com eles, né? A avó da Ayase pergunta se tá tudo ok com o birubiru do Okarun. Ele diz que tá, mas ela quer dar uma conferida, e o Okarun até acha que ela é uma velha tarada. Ela começa a correr atrás dele e ele fica pedindo ajuda pra Momo, mas ela tá ocupada demais ali devorando aquele caranguejo com a cara de psicólogo. Depois dessa farra, o Okarun diz que vai embora. A Momo se despede e pede pra ele ter cuidado, e o Okarun fala assim que qualquer lugar é mais seguro do que ali. A Momo fala adeus e essas palavras ficam martelando na mente do Okarun. E quando ele ia passar pelo portal, ela fala até amanhã. Aí o homem gosta. No outro dia, o Okarun tá se esgueirando, tá com medo ali de cumprimentar a Ayase. Ele até passou a noite toda ali treinando pra ver se cumprimentava ela direito. Ele continua andando. Quem tá no portão? A Momo, mexendo nos seus cabelos sedosos. O Okarun começa a pensar, só porque os dois se deram bem, não significa que ela ficaria na porta da escola esperando ele. Certeza que ela deve estar esperando outra pessoa. Então ele ignora e passa direto. E galera, pra felicidade, pra alegria do Okarun, realmente ela estava esperando ele. E galera, ela ficou toda fascinada com o universo dos aliens. Aí ela tá contando pra ele o que aconteceu lá no primeiro episódio, quando ela foi abduzida pelo extraterrestre nordestino e tal. E ela tá lá toda se mostrando interessada e tal. E o Okarun nem sabe o que responde. Então eles chegam nas suas classes e o Okarun volta pra vida real. Um figurante esbarra nele e ele cai no chão, e a menina chama ele de lesado e manda ele vazar. Mas ele tá todo feliz que agora ele tem uma amiga, galera. O Okarun quer conversar com ela sobre espíritos e ela quer conversar com o Okarun sobre alien. Então eles ficam contando os minutos ali pra dar a hora do intervalo. Finalmente chega a hora do intervalo e os dois ficam um procurando o outro, mas sempre no caminho contrário. Um vai no refeitório, o outro tá na cantina, e fica desse modelo. Até que os dois se cansam e cada um senta num banco, mas eles nem sabem que um estão do lado do outro. Os dois se cansam de ficar esperando, então se levantam pra ir embora. E nessa hora, galera, os dois se esbarram e acabam dando um selinho. O Okarun conta que a estava procurando e que pensou que ela não queria mais falar com ele e estava evitando. A Ayase responde que estava pensando a mesma coisa. E quando a câmera gira, mostra que aquelas duas amigas da Ayase viram tudo, que falam que os dois se beijaram e que ela vacilou por não contar pra elas, e até acham que esse é o motivo da Ayase estar estranha. Aí começa o clichê, os dois se gostam, mas não admitem e acabam falando o que não deviam pro outro. Depois dessa briga com a Ayase, o Okarun vai no banheiro e tá lá se lamentando e tal. Mas aí o que ele percebe, galera? Que as suas esferas do dragão não estão lá. E aí o cara entra em desespero e sai correndo pra falar com a Ayase. Aí tá lá na classe, as amigas da Ayase falam, nossa, ele é seu namorado e tal, fico fazendo graça dela. O Okarun chega na porta desesperado, falando que quer falar com ela, é um assunto muito sério e não sei o que. E as amigas dela, ó, seu namorado tá aí. E ela tava tão grilada com o que ocorreu mais cedo que ela esnoba o Okarun e tira o coitado de tempo. E ele fala assim, galera, é tão vergonhoso assim ser meu amigo, Ayase. E aqui, galera, até as amigas dela acharam que ela pegou pesado demais com ele. As aulas terminam e o Okarun tá querendo achar a Ayase pra conversar. E do nada, uma garota esbarra nele e ela toda fofa, me desculpa, não sei o que. E o Okarun, nossa, que menina bonita e tal. Nesse momento, a Momo tá passando e vê essa menina de gracinha conversando com o Okarun. Aí a menina fala que é culpa dela e vai embora. E quando ela passa pela Momo, a Momo escuta essa menina falando que adora fazer os nerds de otário e tá rindo lá toda feliz, porque afinal o Okarun nunca mais falaria com uma menina tão bonita, tão linda igual ela. A Ayase, vendo uma situação dessa, fica grilada ali e usa seus poderes psíquicos pra derrubar uma bacia de ferro na cabeça dessa menina. E o Okarun, coitado, pensa que a culpa é dele por ter esbarrado nela. A Momo abraça o Okarun e convida ele pra ir embora com ela. No caminho pra casa, a Momo pede desculpas por ter ficado com vergonha dele. Os dois têm um momento ali de melosidade e tal. Aí depois disso, o Okarun conta pra ela que as suas esferas sumiram. Então o que eles fazem? Vão pra casa da Ayase pra pedir ajuda pra sua avó. Aí a Seiko fica grilada, falando, era por isso que eu queria ver essas esferas. Eu queria conferir, era pra saber se elas estavam no lugar tudo certo. E do lado, galera, tá a amiga da onça lá, chorando de rir da cara do Okarun. A Seiko pede pra Ayase pegar um bicho de pelúcia, enquanto ela pega um espelho e faz uma referência que é o Constantine. A Ayase gruda o talismã no gato e a Seiko acerta o Okarun com um leque gigante. A Seiko pergunta pra Ayase se ela viu alguma coisa e ela responde que viu uma aura azul. E sua avó explica que essa aura não é do Okarun e que quando ficar azul é pra ela arrancar dele. Eles efetuam o plano e o talismã do gato queima.
ele sai correndo e se esconde. E a Yasuo, esperta pela aura, ela consegue achar onde o gato tá e segura até ela chegar. E galera, quando eles chegam lá, é descoberto que quem é o espírito que tá no gato é a velha Turbo. Ela explica que no instante que foi incinerada pela barreira, ela assumiu uma forma espiritual e no desespero possuiu o Ocarum. E devido a ela estar com 1 de life, a presença dela foi completamente apagada. E qual que era o plano dela? Recuperar seu poder espiritual e dar o fim nos 3, galera. O Ocarum já grita ali exigindo as suas esferas de volta e a velha Turbo, se achando que tá no poder, fala assim: eu estou no controle agora. E se você quiser suas bilocas de volta, vai lá na cozinha, pega a faca e finaliza essas 2 aí. E nessa hora, galera, o Ocarum fica tão grilado que se transforma. A Momo e a velha gato ficam surpresas com isso. Então a Seiko explica que o seu leque serve para expulsar espíritos malignos das pessoas. E acha que a velha Turbo segurou com tanta força que é só a consciência dela que saiu. E diz que a única que pode fazer ela voltar é ela. A velha gato, nossa, perdão, e chama a Seiko de professor. E ela não tá nem aí, galera. Agride o bichinho de pelúcia lá, ó, só surra nele. A velha gato tenta correr, mas a avó da Momo é jovial, galera, e alcança e toma-lhe surra de novo. A Yasuo pede pra sua avó parar e diz que não consegue odiar a velha gato. Afinal, a velha gato sentiu a mesma compaixão pelas almas daquelas garotas que saíram lá do corpo do Jibakurei. Ela firma aparentemente um trato ali com a velha gato, as esferas do Ocarum pelo poder dela de volta. Ela aceita, mas ela diz que as preciosas do Ocarum não estão com ela. A velha gato, a Yasuo e o Ocarum vão pro local onde a velha gato e o Jibakurei foram derrotados. E o que eles estão fazendo lá? Estão procurando as esferas do Ocarum. E enquanto o Ocarum e a Yasuo estão procurando, a velha gata explica que as esferas do Ocarum agora são Golden Balls. Elas estão envolvidas em uma membrana feita com energia espiritual da velha Turbo. E elas têm mais ou menos 5 centímetros. E quando eles avistarem essas Golden Balls, não tem como errar. A Yasuo e o Ocarum já estão cansados de procurar e nada. A velha gato fala pra eles que se eles não estão achando, talvez alguém pegou. Afinal, nas Golden Balls reside uma força vital poderosa, atraindo espíritos e yokai. E por que esses espíritos e yokais ficam atrás, né, galera, dos órgãos? Que eles ficam, me dê seus genitais. Então é por isso, galera. Então tá explicado que reside uma força vital e eles acham que vão conseguir voltar à vida se eles conseguirem obter essa energia vital. Aí essa ele já começa a perder as esperanças, porque se alguém tiver pego, vai ser difícil, ou então eles nunca mais vão encontrar. E a velha gata, tô nem aí pra vocês. E os dois, galera, ó, surra na velha gata, ó. Velha gata toma. E eles voltam pra casa da Yasuo pra contar pra Seiko que a missão falhou, eles não conseguiram encontrar as Golden Balls do Ocarum. A Seiko diz que vai perguntar pros parceiros se sabem de alguma coisa. E fala pro Ocarum tomar cuidado com o poder da velha gata. E quando mostra, galera, no cantinho tá lá a velha Turbo, olhando de canto de olho assim, ó. Rapaz, tenebroso. O Ocarum chega na sua classe e tem um galã lá da malhação querendo que ele apresente a Yasuo. Aí diz que ela é uma gracinha. Aí, galera, com essas palavras que o Ocarum foi se ligar, que ela é uma menina bonita, que ela é o Pitel. Aí o carinha fala pro Ocarum que ele já pegou. E o galãzinho diz que na rádio da escola diz que ela é facinho. E rapaz, o Ocarum fica tão grilado que se transforma e subjuga esse moleque aí e perguntou pra ele quem é que tá espalhando esses boatos. Aí o carinha responde, não sei. E o Ocarum vai e volta ao normal. Galera, aqui é a mesma situação do Jibakurei quando o Ocarum tá transformado. Quem não tem poder espiritual não vai conseguir ver essa forma do Ocarum. Pelo menos eu entendi dessa forma. Então pra galera aqui foi só um nanico subjugando o Justin Bieber. O Ocarum todo atrapalhado volta pra sua carteira, começa a ler sobre aliens. E quem, galera, que tá na mochila dele? A miséria da velha gata. O Ocarum sai da sala ali rapidão e pergunta pra velha gata o que ela tá fazendo na escola. E ela responde que a Seiko falou que ela podia ficar livre porque não representa nenhum perigo nesse estado que ela se encontra. Acompanhem comigo aqui pra vocês verem do que a velha gata é capaz, mesmo nessa forma. E a velha gata, galera, é ousada. Ela fala assim pro Ocarum que o poder dela é um fardo, pesado demais pra ele, e que quando ela recuperar esse poder dela, ela vai deixar de possuí-lo e vai embora. Olha o golpe aí, galera. Cai quem quer. O Ocarum, espertinho, fala assim que vai devolver só depois que a velha gata conseguir devolver as Golden Balls dele. A Momo aparece e o Ocarum rapidão já coloca a velha gata na mochila e esconde pra Yasuo não ver. Ela pergunta o que ele tá fazendo lá, e quando ele ia falar da velha gata, ele trava porque lembra das palavras do boy band, que a Yasuo é uma gracinha. Ele começa a correr pra não olhar pra ela, e ela começa a correr atrás dele e fica aquela bagunça. A Yasuo lá na sala dela tá fazendo bico, e as amigas dela perguntam por quê? É por causa do seu namorado, o Ocarum? A Yasuo nega o romance, aí a amiga dela diz que acha o Ocarum legal, porque um colega falou
falou que ele defendeu a Yassi de um garoto que estava falando mal dela. E conta que alguém está espalhando um boato maldoso sobre ela, e esse foi o motivo do Ocaron ter ficado grilado. E a Yassi até acha estranho porque o Ocaron agora fica evitando ela. Mostra aquela menina do cabelo rosa que levou uma baseada na cabeça e ela anda lá pelos corredores, galera. Nossa, eu sou a mais linda, maravilhosa. Vocês têm a sorte de apreciar minha beleza. Então é revelado, galera, que é ela a pessoa que está espalhando os boatos sobre a Momo, mas tá grilada porque não espalhou do jeito que ela queria. E galera, depois daquela baseada que ela levou na cabeça, é mostrado que ela viu os poderes espirituais da Momo. E ela até acha ali que eram asas demoníacas que estavam saindo das costas dela. Então, galera, é revelado que é ela que está com uma das Gold Balls do Ocaron. Logo pensei, se ela tá com uma, aquele outro carinha lá da abertura deve estar com a outra. Aí o egocentrismo dela entra em ação. Ela acha que foi por causa da sua beleza que ela foi escolhida para expurgar todo o mal que tem no mundo. Começa a mostrar como é que ela conseguiu obter essa Golden Ball. Aí quando tava lá a luta do Jibakurei, quando ele foi derrotado junto com a Velha Turbo, uma das Golden Balls caiu na cabeça dela, e quando ela entrou em contato com essa Golden Ball, ela começou a ver o mundo espiritual, e é muito bonito, galera, o céu muito bem desenhado e as partículas do Jibakurei caindo. As duas capangas da Aira traz algumas coisas de exorcismo, uma bíblia, uma cruz e um lençol. E de repente, galera, ela começa a ver uma mulher de vestido no campo de futebol, e aí o trem começa a ficar tenso. E só a Aira que conseguiu ver, as duas capanguinhas dela não consegue. Isso mostra que só a Aira teve contato com essa Golden Ball do Ocaron. Chega uns figurantes ali e ela toda fingida lá, disfarçando, e em código Morse ela comunica para as duas que vão agir depois da escola. E a velha gata lá, galera, de rabo de olho, observando tudo. O Ocaron e a Yassi estão almoçando no terraço e a velha gata lá. E o Ocaron ainda, galera, não tá conseguindo olhar pra Yassi. E a desculpa dele é que ele está de olho na velha gata pra ela não aprontar. E a Momo questiona o que a velha gata tá fazendo na escola. E é engraçado, galera, que a velha gata pergunta por que eu deveria te obedecer. Aí a Momo, porque eu te derrotei. Aí começa a confusão entre as duas. Depois dessa farra toda, o Ocaron conta que a velha gata viu uma mulher estranha andando pela escola mais cedo. E a velha gata ali tentando se defender, fala que não foi pra escola à toa não. Ela tá procurando as Golden Balls do Ocaron. Aí as questiona por que as Golden Balls do Ocaron estariam na escola. O Ocaron até acha pertinente a procura, porque afinal pode ter sido um humano e não um espírito ou yokai que acharam suas Golden Balls. E aqui, galera, começamos a entender a gravidade de quem pegou as Golden Balls do Ocaron. É o seguinte, pros humanos é uma simples esfera dourada, mas a partir do momento que entra em contato com ela, a pessoa desperta poderes espirituais e começa a enxergar os espíritos. E é aí que mora o problema. Os espíritos também conseguem ver a pessoa, e existe um risco da pessoa ser atacada por algum espírito. Aí as perguntas, quem que é essa mulher que a velha gata viu mais cedo? E ela responde que não sabe quem é, mas vai levar até ela depois que as aulas acabarem. A Aira tá na sua sala e tá com medo, galera, de não conseguir exorcizar a Momo. E novamente ela vê a mulher de vestido vermelho. Enfim, chega o fim das aulas e a Momo já tá ali junto com o Ocaron querendo procurar as Golden Balls e tal. A Aira aparece e diz que quer conversar com a Momo sozinha. A Momo aceita e ela chega num galpão abandonado. As duas capanguinhas rapidamente derrubam a Yassi e colocam uma fita Helema ou abraçadeira de nylon ou enforca-gato, qual você preferir. E já começa a exorcizamos-te, homens imundos espíritos. A Momo fica se contorcendo e a Aira pede ajuda para as capanguinhas, mas a Momo usa seu poder e joga elas para longe. E galera, uma pessoa normal não ia aguentar esse choque não, hein? A Aira, percebendo que suas táticas de exorcismo não estão funcionando, ela tira do bolso um coelho na cartola, que é o que? A Golden Ball sagrada do Ocaron. Ela esfrega na cara da Yassi dizendo, morre diabo, e mesmo assim não funciona. O Ocaron chega se esberrando dizendo que não é ela a mulher que a velha gato disse, a Aira é só o alvo dela. E rapidamente o menos grande aparece, galera, e agarra a Aira e tudo fica rosa. A mulher de vermelho que a Aira estava vendo é esse menos grande aí. E esse espírito fala assim, galera, finalmente te tenho em minhas mãos, Aira, e esperei muito tempo pra você me enxergar. Mostra um flashback da Aira indo embora com seu pai, dando tchau, chamando mamãe. A Aira até pensa que esse menos grande aí é uma invocação da Yassi. O Ocaron se transforma e diz que vai resolver a parada. Ele corre em alta velocidade tentando salvar a Aira, mas o menos se desvia com os movimentos flexíveis. E até a Aira, ué, você também é um demônio? E o Ocaron só lá, nossa, eu quero ir pra casa. O Ocaron não perde tempo, já ataca de novo e a sedosa consegue capturar ele pela mochila e joga na boca e engole, galera. A Momo tenta ajudar, mas ele foi pro bucho do menos grande, não tem jeito não. O menos grande dá uma cabelada sedosa na Yassi, jogando ela pra longe. Aí começa a doidura da sedosa, fica pedindo pra Aira chamar ela de mamãe, aí começa a chorar umas bolhas de sabão ali do olho e tal. E a Aira não tá nem aí, galera. A Momo sai dos destroços pedindo pra que o menos devolva o Ocaron. A sedosa tá nervosa ali porque a Yassi tá atrapalhando o seu reencontro emocionante. A
Aira percebe que não é uma invocação da Yas e sugere uma parceria para derrotar os demônios. A velha gata sai dos destroços ali com o celular da amiga da Momo e ela usa esse celular para saber quem é esse espírito. A Momo, uai, você não é um yokai, não deveria saber sobre ela? A velha gata diz que não se interessa por novatos. A Aira fica gritando que é escolhida pela sua beleza, que ela foi chamada para matar monstros e demônios iguais a Sedosa. E ela, vral, galera, devora a Aira só de desgosto. Obviamente ela coloca a culpa na Yas e começa a endoidar ali com seus cabelos sedosos grudando nas estruturas do galpão. A Sedosa pega a Yas com seus cabelos e começa a girar, arrastando a Momo pra tudo quanto é lugar. E ao mesmo tempo explicando que suas acrobacias geram ventanias poderosas que é capaz de sugar e arremessar tudo pelos ares. Logo pensei, daqui a pouco ela vai fazer Shinra Tensei ou Banshoten. Depois de lascar a Momo, pede pra que ela chame de mamãe, quem sabe assim ela não perdoa. Obviamente a Momo não fala e é engolida. A velha gata alerta a Sedosa que se ela cuspir a garotada, ela pode sair dessa ilesa. A Sedosa não dá nem moral. Enquanto elas estão nessa bagunça aí, nessa arruaça, a Momo de dentro da barriga da Menos acende o fogo no cabelo dela. Lembram daquele cabelo que tava enforcando a Momo? Então ela, doidona, engoliu junto. E pra acender o fogo nos cabelos dessa Sedosa, a Momo usou aquele crucifixo que a Aira usou mais cedo e que na verdade era um isqueiro. A Sedosa enfia a mão no estômago e tira o Ocarun, a Aira e a Momo. E o cabelo, galera, da Sedosa fica igualzinho do Ocarun lá no segundo episódio. Aqui começa a mostrar um pouco do passado da Sedosa. Em primeira pessoa, ela está correndo pelas ruas tentando achar sua filha. Ela tipo volta a si e começa a endoidar porque o Ocarun e sua trupe roubou a sua Aira. E com seus cabelos torrados, pega várias vigas de ferro e lança no Ocarun e na Momo. Ele sai chinelado carregando a Aira e a Sedosa perseguindo. A Momo diz que tem uma ideia e leva uma bomba da Sedosa. O Ocarun corre e fica naquele zigue-zague e a Sedosa atacando, até que ela consegue acertar o Ocarun, ele cai e solta a Aira. E o pensamento da maluca da Sedosa é o seguinte: devorar a Aira para que elas se tornem uma e fiquem juntas para sempre. A Sedosa tenta se aproximar, mas não consegue porque os seus cabelos torrados ficaram todo embaraçados por causa das firulas do Ocarun. E ela, vocês acham que isso pode me deter? A Momo finalmente volta e segura as pernas da Sedosa, e enquanto isso, ela começa a arrancar, galera, os próprios cabelos. Nossa, que agonia estranha aqui. A Momo pede pro Ocarun dar o golpe final e ele fica ali, nossa, nunca lutei na vida. A Sedosa se desprende do poder da Momo e vai atacá-la. O Ocarun toma coragem, se transforma e dá uma de Tanjiro, galera, ó, Zidane, e vence a Sedosa acrobática. A velha gata fica decepcionada porque o Ocarun só conseguiu manifestar uma pequena fração do seu poder, e isso é vergonhoso. Depois dessa luta toda, eles conseguem adquirir a Golden Ball do Ocarun, mas infelizmente teve um preço muito alto, a vida da Aira. Segundo a velha gato, isso é normal de acontecer, do humano que foi engolido por um yokai ser morto. Mas a Momo e o Ocarun tiveram sorte. Um tem o poder da velha gato e o outro tem um pouco de poder espiritual, então tiveram sorte de não morrer. O Ocarun e a Momo tentam de todo jeito ali reanimar, mas a Aira não reage. A Sedosa aparece e diz que só tem um jeito da Aira sobreviver, que é recebendo sua aura, porque assim a aura da Sedosa irá substituir a que a Aira perdeu. A Momo desconfia desse papinho e o mais doido acontece, galera. Ela rasga a própria boca. Tá doido, moço. E ainda diz mais, galera. Se eles ainda não estão acreditando, podem pegar a viga de aço e esmagar sua cabeça. Rapaz. A velha gato confirma que a Sedosa está dizendo a verdade e a partir daí a Momo começa o processo de unificação de aura. Nesse processo a Momo começa a ter acesso às memórias da Sedosa humana. Mostra que a Sedosa era uma mãe solo, boa, dedicada e amorosa. E para sustentar ela e sua filha, ela aceitava vários tipos de trabalho. E enquanto vai mostrando a história da Sedosa, uma música melancólica vai tocando, galera. Aí você vai se compadecendo e imaginando na realidade uma vida dessa. E para poder ter uma condição de comprar algo a mais para sua filha, talvez aulas de balé, talvez uma roupa para sua filha, ela trabalhava no job. Aqui a coisa fica pesada, galera. Certo dia chegam uns bandidos, bate nela, ela se corta com estilhaço de vidro e os pilantras, galera, pegam a sua filha e vão embora. Ela fica desmaiada por algum tempo e quando acorda sai pelas ruas procurando a sua filha. Aquela mesma cena do começo do episódio. Ela não consegue alcançar, vai para um terraço, galera, e começa a dançar. Uma cena linda, céu estrelado, trilha sonora tocando, fluidez na animação, galera. Então depois dessa cena magnífica, ela pula do prédio e você já sabe o que acontece. A Sedosa, acredito eu, já é um espírito e tá perambulando pela cidade, até que a Aira chama ela de mamãe. E aqui pensei, galera, será se a Aira já tinha um pouco de poder espiritual? Porque para conseguir enxergar a Sedosa depois que ela pulou do prédio, eu só imaginei que poderia ser isso. O pai da Aira aparece e diz que ela não é
sua mãe. E aí mostra, galera, o velório da mãe da Aira. Ouvindo as palavras da Aira e com o sentimento de ter perdido algo, ela acredita ter lembrado de que tinha perdido a sua filha e pensa que a Aira é essa filha. Ela se transforma na sedosa acrobática e diz que protegerá a sua Aira para que ninguém nunca mais a machuque. Volta pro tempo atual e a Yasa está chorando e a Aira voltou à vida, galera. A sedosa começa a se desintegrar e a Momo, desesperada, pergunta pra velha gato se tem algo que elas possam fazer. A velha gato responde que não e diz que ela perdeu a aura e não tem mais salvação. E devido a ela ter pendências no mundo, ela não vai conseguir fazer a passagem. Então ela vai pra inexistência. Será esquecida pelos vivos e pelos mortos. A Momo pergunta se eles podem fazer alguma coisa para ajudar ela a fazer essa passagem e a velha gato diz que só depende do coração dela. A Aira, emocionada, corre e abraça a sedosa e a chama de mamãe. E que cena emocionante, galera. Aqui me surgiu uma dúvida. Será que com essas palavras a sedosa vai conseguir fazer a passagem? Porque a velha gato disse que só depende dela e a pendência dela era a sua filha. E talvez por a Aira ter chamado ela de mamãe, talvez essa pendência pode ter sido resolvida. E outra coisa também, né, galera? Aparentemente a Aira não é tão snob como foi mostrado pra nós. Ou então ela pode ter mudado após ter tido acesso às memórias da sedosa. E ela também, galera, pode ter recuperado a memória do velório da sua mãe. A sedosa se esvai de vez e a Aira diz que nunca irá esquecê-la. E assim, galera, termina o vídeo, o episódio. Gostei demais do anime, me surpreendeu, é engraçado, a história é boa, a interação dos personagens é boa, a animação e a dublagem, galera, nem precisa falar, né? É boa demais. Era assim que a direção e a dublagem do Naruto tinha que ter saído, galera. Não igual fizeram. Agradeço demais a todos que ficaram até aqui, que estão se inscrevendo no canal, que estão comentando, compartilhando. Isso ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.